Bem, estamos aqui. Vamos ver mais um pouco. Peguem na página 39. Escravidão e servidão. O termo trabalho pode ter nascido do vocábulo latim tripalium, que significa instrumento de tortura, e por muito tempo esteve associado à ideia de atividade penosa e torturante. Na sociedade grega e romana, era a mão de obra escrava que garantia a produção suficiente para suprir as necessidades da população. Existiam outros trabalhadores além do escravo, como os meiros, os artesãos e os camponeses. No entanto, mesmo os trabalhadores livres eram explorados e oprimidos pelos senhores e proprietários. Estes eram obrigados de qualquer atividade, exceto a de discutir os assuntos da cidade e o bem-estar dos cidadãos. Então, isso aqui é sobre a escravidão. O termo escravo pode ter nascido do vocábulo latino tripalium, que significa instrumento de tortura. Então, trabalho é mais para o sentido de tortura, foi usado muito como escravos. Próxima página. Na página 40, nas sociedades feudais, como no mundo greco-romano, havia também aqueles que trabalhavam, os servos, os camponeses livres e os aldeões, e aqueles que viviam do trabalho dos outros, os senhores feudais e os membros do clero. A terra era a principal meio... desculpa aí alguns probleminha aí, saiu umas coisas estranhas. Ignora o que vocês falaram agora, o que vocês ouviram agora há pouco. Deixa eu ver aqui onde é que eu tava. Tá. A terra era o principal meio de produção e os trabalhadores tinham direito ao seu usufruto e ocupação, mas nunca a propriedade. Muitos trabalhavam em regime de servidão no qual não gozavam de plena liberdade, mas também eram escravos. Prevalecia um sistema de deveres do servo para com o senhor, deste para com aquele. Deixa eu ver aqui o que mais. A próxima parte também, que é importante. Nas cidades, o artesanato tinha uma organização rígida, baseada nas corporações de ofício. No topo da escala dessas corporações havia um mestre que controlava o trabalho de todos. Esse mestre encarregava-se de pagar os direitos ao rei e ao senhor feudal e de fazer respeitar todos os compromissos com a corporação. Abaixo dele vinha o oficial, que ocupava uma posição intermediária entre a do aprendiz e a do mestre. Cabia ao oficial fixar a jornada de trabalho e remuneração, sendo também o responsável. O aprendiz, que ficava na base dessa hierarquia, devia ter de 12 e 15 anos e é subordinado a um só mestre. Seu tempo de aprendizado era predeterminado, bem como os seus deveres, suas sanções e que estava sujeito, conforme o estatuto da corporação. Agora, isso aí acho que é tudo que possa, de repente, cair. Não sei, essa carta parte eu tô meio desconfiado se vai cair. Mas agora vamos às bases do trabalho na sociedade moderna. Essa aqui que acho que cai e não é tão chata como essa que eu achei meio sem graça ver esse negócio de escravidão, né? Certo. As bases do trabalho na sociedade moderna. Com o fim do período medieval e a emergência do mercantilismo e do capitalismo, o trabalho mudou de figura, entre aspas. Se antes ele era visto como uma atividade penosa e torturante, passou aos poucos a ser considerado algo positivo. Isso aconteceu porque, não sendo mais possível contar com serviço compulsório,
foi preciso convencer as pessoas de que trabalhar para os outros era bom. Dizia-se que só assim todos sairiam beneficiados, para mudar a concepção de trabalho, de atividade vil para a atividade que dignifica o homem. Algumas instituições, como veremos adiante, deram sua colaboração. Então nós veremos algumas instituições agora. Vejamos agora a mudança que ocorreram na estrutura do trabalho, como a estrutura anterior foi se desagregando, demolindo, meio que é tipo assim, tipo só estrutura. Aí tem a estrutura nova, como estão baseando, que ela vai crescendo e se baseia virando a estrutura única. Eu não sei se a outra se foi totalmente, eu acredito que sim. Pelo menos tomara. E também outra perguntinha aqui: como os artesãos pequenos produtores se transformaram em assalariados? Primeiro, casa e local de trabalho foram separados. Então a casa não é o mesmo lugar do local de trabalho. Depois separaram o trabalhador de seus instrumentos. E por fim, tiraram dele a possibilidade de conseguir a própria matéria-prima. Na verdade, eu acho que eu tô até pensando que isso é uma notícia boa, né? Se não é ele que vai conseguir a matéria-prima, então é outros que vão conseguir pra ele. Não seria assim? Vamos ver aqui. Os comerciantes e indústrias que haviam acumulado riquezas passaram a financiar, organizar e coordenar a produção de mercadorias. Bom, definindo o que produzir e em que quantidade. Afinal, o dinheiro era deles. Faz sentido. O dinheiro é meu, você faz o que eu quero. Eu te dou dinheiro, mas você faz o que eu quiser. Aliás, estou na página 41. Essa transformação aconteceu por meio de dois processos de organização do trabalho: a cooperação simples e a manufatura, que é ou pode ser considerada também como cooperação avançada. Não acredito que eu tô vendo esse treco de novo. Na cooperação simples era mantida a hierarquia da produção artesanal entre o mestre e o aprendiz, certo? E o artesão ainda desenvolvia ele próprio todo o processo produtivo do molde e o acabamento. Quer dizer, do molde ao acabamento. A diferença é que ele estava a serviço de quem lhe financiava não só a matéria-prima, como até mesmo alguns instrumentos de trabalho, e também definia o local e as horas a serem trabalhadas. Esse tipo de organização do trabalho abriu caminho para novas formas de produção, que começaram a se definir como trabalho coletivo. No processo de manufatura, que é uma droga, que também, como conhecido agora, já que estamos no primeiro ano, temos que saber mais coisa, cooperação avançada. O trabalhador até continuava a ser artesão, mas não fazia tudo, do começo ao fim. O sapato, por exemplo, era feito a muitas mãos, como numa linha de montagem. Vira a página. Cada um cuidava de uma parte, como hoje acontece com os carros e tantos outros produtos fabricados. A manufatura foi o segundo passo para o surgimento do trabalhador coletivo, ou seja, o artesão tornou-se um trabalhador sem entendimento de totalidade do processo de trabalho e perdeu também seu controle. Vamos ver agora uma outra parte, vamos avançar um pouquinho mais para não ler tudo. Aqui tem dizendo aqui uma coisa importante. No outro parágrafo diz que surgiu então uma terceira forma de trabalho, que é a maquinofatura. Quem não viu isso antigamente dá um tiro na cabeça. Ou como diziam, atira a primeira pedra.
Com ela, o espaço de trabalho definitivamente passou a ser a fábrica, pois era lá que estavam as máquinas que comandavam, entre parênteses, o processo de produção. Todo o conhecimento que o trabalhador usava para produzir suas peças foi dispensado. Ou seja, sua destreza manual foi substituída pela máquina. Com esse processo, ocorreu o convencimento do trabalhador de que a situação presente era melhor do que a anterior. Diversos setores da sociedade colaboraram para essa mudança. Eu não sei se você se lembra, anteriormente a gente viu aqui, algumas instituições, como veremos adiante, deram sua colaboração. Agora vamos voltar aqui. Diversos setores da sociedade colaboraram para essa mudança. Tem alguma coisa a ver, não é? Apesar de a gente ler tudo isso aí para finalmente dizer. Bem, essas instituições e mais um pouco nós veremos no próximo vídeo.